Você já teve alguém do seu lado que fazia tudo certo? Respondia suas mensagens, aparecia quando prometia, não sumia do nada, não te deixava no vácuo. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, você sentia que faltava alguma coisa. Não sabia explicar o quê. A pessoa era boa, era presente, era carinhosa, mas tinha um vazio, um tédio, uma vontade demais que você não conseguia colocar em palavras. Você chegava a se sentir culpado por isso. Pensava: o que tem de errado comigo? A pessoa é incrível e eu tô aqui sentindo nada. E aí, do outro lado da memória, você lembra daquela outra pessoa, aquela que te fez chorar no banheiro às 3 da manhã, que te deixava sem dormir esperando uma resposta que não vinha, que num dia te tratava como a pessoa mais importante do mundo e no outro te ignorava como se você não existisse. E mesmo com tudo isso, mesmo sabendo que aquilo te destruía por dentro, você não conseguia largar. Você voltava, sempre voltava. E no caminho de volta se convencia de que dessa vez ia ser diferente. Nunca era. Se isso já aconteceu com você, fica aqui, porque o que a gente vai abrir nesse vídeo talvez mude a forma como você enxerga tudo que já viveu em relacionamento até hoje. E mais do que isso, talvez mude a forma como você escolhe a partir de agora. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu cérebro não sabe a diferença entre amor e caos. Para ele, o que importa é intensidade, e intensidade não tem filtro moral. O seu cérebro não olha para uma situação e pensa: isso aqui é saudável ou isso aqui é tóxico. Ele não tem esse julgamento. Ele só registra o nível de ativação emocional. Se o nível é alto, ele grava aquilo como importante. E o que é registrado como importante, com o tempo, vira familiar. E o que é familiar, o cérebro lê como seguro, mesmo que seja a coisa mais destrutiva da sua vida. É por isso que tanta gente se sente em casa no meio do caos. Não porque gosta de sofrer. Ninguém acorda de manhã e decide que quer ser infeliz. Mas o sistema nervoso foi treinado para funcionar naquele nível de estímulo. Briga, reconciliação, lágrima, beijo. Término na segunda, volta na sexta. Mensagem de madrugada dizendo que acabou, ligação no dia seguinte dizendo que não vive sem você. Esse ciclo gera picos de dopamina que são quase idênticos aos de um vício. Literalmente, o mesmo circuito de recompensa que se ativa com substâncias viciantes se ativa quando você vive essa montanha-russa emocional com alguém. E como qualquer vício, quanto mais você alimenta, mais você precisa para sentir a mesma coisa. E agora vem a parte que pouca gente quer ouvir. Quando você finalmente encontra alguém estável, alguém que não te coloca nessa montanha-russa, o seu cérebro interpreta a ausência de caos como ausência de sentimento. Você olha para a pessoa que te trata bem, que te respeita, que aparece todo dia com a mesma constância e pensa: eu gosto dessa pessoa, mas não amo. Sabe por quê? Porque o seu corpo não está recebendo aqueles picos, não tem descarga de adrenalina, não tem aquele frio na barriga que você sentia quando a outra pessoa sumia por 2 dias e depois aparecia com um "tava pensando em você". Aquele frio não era paixão, era ansiedade. Era o seu corpo em modo de alerta, liberando cortisol, ativando resposta de estresse. Mas você chamou aquilo de borboletas no estômago, chamou de paixão, chamou de amor. E esse engano não nasceu do nada, vem de longe, vem de como você aprendeu o que é afeto quando era criança. Se você cresceu num ambiente onde o amor era imprevisível, onde o carinho vinha misturado com ausência, com briga, com instabilidade emocional, o seu cérebro registrou aquele modelo como referência. Não porque ele é bom ou certo, mas porque foi o primeiro, foi o que estava disponível. E o primeiro modelo emocional que a gente absorve tem um poder absurdo sobre todas as escolhas que a gente faz depois. Ele opera no automático. Funciona como um filtro invisível que separa o que parece amor do que não parece. E o problema é que esse filtro não foi calibrado pela razão. Foi calibrado pelo que você viveu antes de ter capacidade de questionar o que vivia. Então, quando alguém aparece e te oferece estabilidade, presença, constância, o que acontece? O seu sistema interno entra em conflito. Por fora, você sabe que aquilo é bom, racionalmente você reconhece, mas por dentro, o corpo não reconhece.
não encaixa no modelo, não gera os sinais que você aprendeu a ler como amor. E aí vem aquele pensamento silencioso que destrói relacionamentos bons todos os dias. Essa pessoa é boa demais para mim. Ou eu gosto dela, mas não sinto aquela coisa. Essa coisa que você está procurando não é amor, é ativação. É o seu sistema nervoso pedindo o nível de estímulo que ele foi condicionado a tratar como normal. Você não está sentindo falta de amor, está sentindo falta de caos. E confundir os dois é o que te mantém preso no ciclo. E aqui mora o ciclo mais perigoso de todos. Porque a pessoa que te vicia não te vicia porque te ama mais. Te vicia porque te desregula mais. E cada vez que você volta para esse tipo de dinâmica, você reforça o padrão. O cérebro entende que aquele nível de intensidade é necessário para sentir alguma coisa. E a barra vai subindo. O que antes era drama vira caos. O que antes era ciúme vira controle. O que antes era uma briga que passava, vira um desgaste que fica. E o que antes doía um pouco passa a destruir de verdade. Mas a pessoa continua ali, porque sair parece impossível quando o corpo inteiro já associou aquela relação com estar vivo. Largar parece morrer um pouco. E ninguém quer sentir isso. Agora, talvez você esteja assistindo isso e pensando: tá, mas se isso é um padrão, se não é culpa minha, dá pra mudar? Dá, mas não do jeito que a maioria imagina. Não é só uma questão de decisão. Não basta falar, agora eu vou escolher gente boa. E pronto. Porque o problema não tá na decisão racional. Tá na resposta emocional automática que dispara antes de você ter tempo de pensar. Tá naquele primeiro instinto que sente tédio quando deveria sentir segurança. Mudar isso exige um tipo de reprogramação que é lenta, desconfortável e muitas vezes solitária. Exige aguentar o tédio. Exige ficar com a pessoa boa e sustentar aquele vazio até o corpo entender que aquilo não é vazio de verdade. É só a ausência do caos. E a ausência do caos tem um outro nome que a gente demora muito para reconhecer. Se chama paz. A real é que a maioria das pessoas que reclama que todo relacionamento bom é sem graça, nunca ficou tempo suficiente num relacionamento bom para permitir que o corpo se adaptasse. Elas sentem a primeira onda de tédio e já interpretam como sinal de que não era para ser. Como se o tédio fosse o universo mandando um recado. Não é. É o seu sistema nervoso em abstinência. É ele estranhando a calma porque só conhece tempestade. E aí a pessoa sai, volta para o padrão antigo, encontra o caos de novo, sente aquele fogo conhecido e pensa, isso sim é de verdade. E o ciclo recomeça, mais uma vez. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você se reconheceu em alguma parte do que foi dito até aqui, deixa um like. Isso não é formalidade, é porque esse tipo de conteúdo só chega em quem precisa ouvir se o algoritmo entender que ele importa. E se você conhece alguém que vive preso nesse ciclo, manda esse vídeo. Às vezes a gente não consegue enxergar o próprio padrão sozinho, precisa de alguém de fora mostrando o espelho. Agora tem uma camada mais funda disso tudo que quase ninguém menciona, e é talvez a mais importante. A gente vive numa cultura que romantiza a intensidade o tempo inteiro. Música, filme, série, rede social, tudo ao redor reforça a ideia de que amor de verdade é aquele que dói, que consome, que tira o chão. Eu te amo tanto que não consigo viver sem você. É tratado como declaração romântica, quando na prática é uma frase que descreve dependência emocional pura. Eu morro sem você não é amor, é sufocamento com trilha sonora bonita. Mas a gente cresce ouvindo isso como se fosse o padrão ideal, e depois estranha quando encontra alguém que é brasa constante em vez de incêndio. A diferença é que o incêndio é espetáculo, chama atenção, ilumina tudo, parece grandioso, mas queima tudo ao redor. A brasa aquece, é silenciosa, não impressiona ninguém de fora, mas é o que mantém a casa quente quando a noite chega. Isso cria um problema real e diário, porque quando todo mundo ao redor valida a intensidade como prova de amor, a pessoa que escolhe a estabilidade se sente estranha, se sente como se tivesse desistido de algo grandioso para ficar com algo morno, como se tivesse se conformado. E não é isso. Escolher a estabilidade não é se conformar com menos, é reconhecer que aquilo que parecia grandioso era só barulho, e barulho não sustenta nada. Barulho cansa, barulho destrói, barulho deixa surdo com o tempo. O que sustenta é presença constante, é previsibilidade emocional.
É saber que a pessoa vai estar ali amanhã do mesmo jeito que está hoje. Isso não é tédio, isso é segurança. E segurança é a base de qualquer coisa que dure de verdade nessa vida. Mas a transição é difícil e é honesto dizer isso. Quando você passa anos funcionando num nível alto de ativação emocional, a calma parece estranha, o silêncio parece vazio, a ausência de briga parece ausência de paixão, e o corpo reclama, ele pede o estímulo antigo, fica inquieto, é como qualquer processo de desintoxicação. Os primeiros dias são sempre os piores, e no caso de padrões emocionais, os primeiros dias podem durar semanas, meses onde você vai olhar para o lado e pensar: será que eu tô com a pessoa certa? Meses onde o seu corpo vai gritar que falta alguma coisa. E a resposta quase sempre é: sim, você tá com a pessoa certa. O que tá errado não é a pessoa, é a régua que você tá usando para medir o que sente. A régua foi moldada pelo caos, e quando você mede paz com uma régua feita de caos, a paz sempre vai parecer pequena, e é exatamente aí que mora a virada de tudo. No momento em que você entende que a sua régua está torta, que o seu medidor de amor foi calibrado por experiências que não tinham nada de saudáveis, tudo muda. Você para de medir amor pela intensidade e começa a medir pelo que fica quando a intensidade passa. Depois da briga, o que sobra? Depois do drama, o que resta? Se a resposta é cansaço, insegurança, vontade de sumir e um vazio que só passa quando o próximo ciclo de intensidade começa, aquilo nunca foi amor. Foi adrenalina com nome bonito. Foi vício com cara de paixão. Agora, se depois de um dia normal, sem evento nenhum, sem briga e sem reconciliação épica, sem drama e sem surpresa, você olha para o lado e a pessoa tá ali, firme e presente, no mesmo lugar de sempre, e você sente uma coisa quieta no peito que não grita, mas também não vai embora. Presta atenção nisso, porque isso que você tá sentindo, esse negócio sem nome, sem drama, sem fogo, sem história para contar, esse negócio que não rende poste e não impressiona ninguém, isso é amor. O de verdade, o que não precisa gritar para existir, o que fica quando todo o resto passa. E talvez a coisa mais corajosa que você vai fazer na vida não seja mergulhar de cabeça em algo intenso, seja ficar parado, ficar com o que é bom, mesmo quando o corpo diz que falta alguma coisa. Aguentar o silêncio, sustentar a calma, deixar o corpo aprender no tempo dele que paz não é tédio, que calma não é falta de amor, que o coração não precisa estar acelerado para estar cheio. O relacionamento que te entedia talvez seja o primeiro que não está te destruindo. E se você não aprender a reconhecer isso a tempo, vai passar a vida inteira correndo atrás de um fogo que só sabe queimar.